Oi, turma, espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa última semana do PET 2, né? Encerrando o nosso segundo PET. Nessa quarta semana, nós vamos falar um pouquinho dos reinos dos seres vivos. Bem basiquinho, porque depois isso é um estudo mais aprofundado de segundo ano. Primeiro ano é só uma noção geral de algumas características dos seres vivos, tá bom? Bem basiquinho. Então, olha o que nós temos. Quando nós estudamos a classificação dos seres vivos, existe uma subdivisão da biologia, ou um ramo da biologia, que é chamado de taxonomia. Essa taxonomia é o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. Então, se é uma planta, quais características tem para ser classificado como planta, se é um animal, quais são as características presentes nos animais, se é um fungo, um protozoário, bactéria, assim por diante. Então, essa taxonomia, ela vai ser dividida em categorias taxonômicas. Essas categorias taxonômicas, elas são para facilitar o estudo. Então, aqui nós temos as categorias taxonômicas. A maior categoria é o reino. Um reino se divide em vários filos. Um filo se divide em várias classes, uma classe em várias ordens, uma ordem em várias famílias, uma família em vários gêneros e um gênero se divide em várias espécies. Então, o reino é a categoria maior, mais abrangente, até chegar na espécie, que é quando você fala de um único ser. Você está detalhando o ser que está sendo estudado. Até nós costumamos falar algumas frases, né? Para tentar guardar, olhando a primeira letra de cada palavra. Ó. A primeira letra: arroz, feijão, com, ovo, faz, gente, esperta. A primeira letra, né? Para tentar formar uma frase, para ver se guarda. Não é arroz. Arroz é chique, então a gente fala arroz. Arroz, feijão, com, ovo, faz, gente, esperta. Né? Essa seria a frase mais simples, que nós vamos só usar aqui de exemplo. Então, olha, o que nós temos? Essas categorias taxonômicas, então, elas existem para facilitar o estudo. Já nós vamos falar do exemplo da espécie humana para ficar mais fácil de entender. Antes de falar do exemplo da espécie humana, aqui o que nós temos? Olha, as categorias novamente, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Só que aqui em cima apareceu essa categoria domínio. Vida é o ser vivo, né? Se referindo a seres vivos em geral. O que vai ser o domínio? O domínio, existem 3 domínios. Só que esses 3 domínios não são todos os livros que mencionam ainda esses 3 domínios. Que seriam? Os 3 domínios seriam os seguintes. Um é bactéria, o outro árquea, que é a arqueobactéria, que são bactérias mais simples, que vivem em ambientes que nós falamos inóspitos, ambientes onde não se imaginava existir vida, e o grupo dos eucariontes. Quando eu digo que é eucarionte, significa que os seres são formados por células que possuem um núcleo organizado, vai formar a bolinha do núcleo certinho. Aí, então, esse domínio são 3 domínios. E depois nós temos as categorias reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui, olha, mostrando então, alguns dizem 6 reinos, né? Mas é porque aqui já aparecem os 3 domínios. Um domínio, que é o domínio da bactéria, até fala assim, eubactéria, como se fosse a verdadeira bactéria, né? Então, domínio da bactéria. O domínio da árquea. A árquea, como eu disse, são bactérias também, mas bactérias mais simples ainda, que vivem em regiões inóspitas, onde não se imaginava existir vida. E depois o terceiro domínio, eucária, que são os eucariontes, que são seres formados por célula que possuem núcleo organizado. Quando eu falo que a célula tem núcleo organizado, é que vai formar aquela bolinha certinha, que vai segurar o material genético lá dentro, né? No caso das bactérias, elas são procariontes. Então, elas têm, vamos supor, a membrana plasmática, né? E o material genético fica solto, misturado com o citoplasma. Então, nesse primeiro desenho, são seres eucariontes que possuem núcleo organizado.
e o segundo são seres procariontes, que são bactérias, algas azuis, que não possuem o núcleo organizado. O DNA fica solto no citoplasma. Aí, aqui nós temos o exemplo da espécie humana. Se eu chego, por exemplo, cheguei numa sala de aula e falo assim, ó, nós vamos estudar um ser do reino animal. Vamos estudar um animal. Qualquer animal que vocês citassem de exemplo, eu teria que aceitar. Então, um gato, um cachorro, uma galinha, uma minhoca, uma lombriga, uma esponja do fundo do mar. Então, eu teria que aceitar uma formiga, né? Porque eu não detalhei. Eu disse simplesmente animal. Todos esses são exemplos de animais. Quando eu falo que pertence, é um animal do filo dos cordados. Filo dos cordados é uma explicação rápida. Cordado são animais que, quando eles estão se desenvolvendo, estão crescendo, eles têm uma estrutura dentro do corpinho ali do embrião, é um bastão fibroso, cheio de fibra, chamado de notocorda, que vai sustentar o corpinho dele para ele crescer. Existem vários, os mais conhecidos são os cordados, que depois a gente entra numa divisão dos vertebrados, que são os que vão apresentar a coluna vertebral, que é o nosso caso. Nós temos, de cordados, então, os mais conhecidos, tá? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, o que acontece no nosso corpo? Quando o embriãozinho nós estamos sendo formados, nós temos essa notocorda. Depois ela desaparece e no lugar vai aparecer a nossa coluna vertebral, que é o que vai sustentar o nosso corpo. Então, se eu chego e falo, nós vamos estudar um animal do filo dos cordados, a minhoca não serve, a esponja não serve, a água-viva não serve, a formiga não serve. Vocês poderiam me dar de exemplo o sapo, a galinha, a cobra, o homem, né? Então, eu já limitei mais o meu grupo de estudo. Se eu falo que é da classe dos mamíferos, então já não me serve a galinha, o sapo, o peixe, não. Classe dos mamíferos, pode ser um gato, um cachorro, a espécie humana. Ordem dos primatas, ordem dos primatas, o gato, o cachorro já não serve. O macaco, o homem. Família dos hominídeos, então eu estou falando hominídeos, é o que tem aspecto, feição humana, né, de homem, né? Começando desde o homem das cavernas. Gênero Homo, já tem essa posição ereta de andar. E quando eu falo a espécie assim, Homo sapiens, eu estou falando da espécie humana, estou falando de nós. Vamos estudar como nós somos, as nossas características. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essas categorias taxonômicas, elas existem para facilitar o estudo. Ninguém precisa ficar decorando, né? Todos os grupos. É só para mostrar que o reino é uma categoria abrangente, que envolve vários seres. Conforme eu vou passando por essas categorias, eu vou detalhando o ser que eu quero estudar. Eu vou selecionando os seres que eu quero estudar. Aí nós temos os reinos, os 5 reinos que são os que aparecem, né? O reino, geralmente a gente começa o estudo pelo mais simples, reino monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal e depois o reino animal. Aqui, gente, olha, nós temos aqui está procaria, que são os procariontes, seres que não têm a célula com o núcleo organizado. São os seres do reino monera, bactérias e cianobactérias. Cianobactérias são as algas azuis. Depois, todos os outros, protistas, o fungo, vegetal, animal, todos têm seres formados por célula com núcleo organizado, que a gente chama de eucariontes ou eucária, tá? Então, procarionte, que a célula não tem o núcleo organizado, só as bactérias e as cianobactérias que estão aqui no reino monera. Cianobactéria, mesma coisa que algas azuis. Então, aqui é só uma representação dos 5 reinos. Aqui, olha, falando basiquinho, características do reino monera. Os seres do reino monera são todos unicelulares, então formados por uma única célula. Nós só conseguimos visualizar no microscópio. Pode viver sozinha ou em colônia, né? São procariontes, como eu disse para vocês, procariontes não tem núcleo organizado, então,
tem o DNA solto misturado com o citoplasma, né? Não vai formar aquela bolinha certinha do núcleo. Existem bactérias autotróficas que produzem seu próprio alimento através de um processo parecido com a fotossíntese. É um pequeno grupo de bactéria que consegue produzir o seu próprio alimento usando minerais que tem na crosta terrestre, mas não precisa usar a luz como acontece com as plantas. Como não usa a luz, ao invés de chamar de fotossíntese, nós chamamos de quimiossíntese. Mas a maioria das bactérias vai ser heterotrófica ou heterótrofa, né? A maioria não consegue produzir seu próprio alimento. E aqui embaixo tem alguns tipos de bactérias. Elas podem ser redondinhas, podem ter forma de bastão, né? Então tem várias formas diferentes aqui as bactérias. Depois, os protozoários, nós temos, protozoários, eles já são unicelulares. Aqui, olha, nós temos que causa doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, tem um que chama Plasmodium, que causa a malária, todos formados por uma única célula, só que a diferença é que são eucariontes. Se eles são eucariontes, significa que tem um núcleo organizado. O DNA fica lá no núcleo, que forma aquela bolinha certinha. Tem aquela membrana nuclear chamada de carioteca. E aqui são heterotróficos ou heterótrofos, que é a mesma coisa. Eles não produzem seu próprio alimento, eles têm que retirar do meio. Nesse reino protista, que hoje em dia está sendo chamado de proctotista, né? Mesma coisa. Nós temos também as algas. Eucariontes, tem núcleo organizado. A única alga que não tem é a alga azul, que faz parte do reino Monera. As outras todas são eucariontes. E existem espécies de algas uni e pluricelulares. As algas, elas vão realizar processo de clorofila. Processo de fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Por isso que elas são autótrofas. Então, plantas e algas são autótrofas. Depois, o próximo reino, o reino fungi, né, onde nós encontramos os fungos. Coloquei algumas representações aqui de fungos. Os fungos são eucariontes, têm células com núcleo organizado. Aclorofilados, fungo não tem clorofila, não realiza processo de fotossíntese. Isso é uma diferença muito importante de planta para fungo. Fungo não faz fotossíntese. Se ele não faz fotossíntese, ele é heterótrofo, ele não produz seu próprio alimento. Ele vai absorver esse alimento do meio externo. E aqui existem espécies de fungos unicelulares, como são os fungos que fazem a fermentação. Levedo, que está presente no fermento biológico, é um fungo unicelular. E fungos pluricelulares, como é o exemplo, o cogumelo. Ele é formado por várias células, a gente não precisa do microscópio para observar. Aqui no reino Plantae, mesma coisa de reino vegetal. Eles acreditam que as plantas tiveram um ancestral comum, que seria uma alga verde, né? Então, o que nós temos aqui, as briófitas, que são as plantas pequenininhas, né? Tem pequeno porte, muito pequenininho, dá em região onde tem umidade, geralmente onde tem calçada úmida, né? Beirada da casa. As pteridófitas, então briófita aqui o exemplo é o musgo, pteridófita é a samambaia, já são plantas maiores, a gente considera de grande porte comparado com o musgo, que é a briófita, já tem um caule, uma folha verdadeira porque é maior, a briófita não porque é muito pequena. A gimnosperma, o exemplo é o pinheiro, já tem grande porte também, e são plantas que possuem semente. Briófita não tem semente, pteridófita não tem, mas as gimnospermas têm. O pinheiro tem o pinhão. Pinhão não é fruto, pinhão é a semente comestível do pinheiro. E as angiospermas são as plantas também de grande porte, tem de várias espécies diferentes, né? São as plantas que têm semente, e além da semente, elas também vão apresentar o fruto, que é o completo, então. Gimnosperma tem só a semente, a angiosperma já tem a semente e tem o fruto.
Essa palavrinha que apareceu aqui, ó, plantas vasculares, né? Essas duas palavrinhas, vasculares significa que são plantas que apresentam vasos condutores. É como se fossem pequenos caninhos que tem dentro da planta para transportar água, para transportar alimento. As três últimas plantas, ó, Pteridófita tem vaso condutor, Gimnosperma e Angiosperma. Só a Briófita que não tem vaso condutor, porque como ela é muito pequenininha, não precisa desse vaso condutor para fazer o transporte da substância. Vai passar de uma célula para outra, porque ela tem um porte muito reduzido, ela é muito pequenininha. Depois nós temos o reino animal. No reino animal são muitas características. Eu coloquei uma tabela, essa tabelinha, porque vai aparecer uma questão falando de alguns itens dessa tabela. Então nós vamos falar só o basiquinho que vocês vão precisar para o exercício, tá bom? Aqui, olha, o primeiro, folhetos embrionários. A primeira coluna aqui, ó. Folhetos embrionários são os primeiros tecidos que são formados e vão dar origem aos demais. Nós temos 3 folhetos embrionários, 3 tecidos embrionários, os primeiros a serem formados para depois formar o restante. Um que é chamado de ectoderme, mesoderme e endoderme. Porífero, que é o caso da esponja, ó, não tem. O quinidário, que é o caso da água-viva, tem só 2, ectoderme e endoderme. Depois, daí para frente, ó, do plateuminto, que é a planária, nemateuminto é a lombriga, anelídeo minhoca, artrópode, aqui está o exemplo da barata, molusco polvo, equinoderme estrela do mar, cordado, tá, peixes, anfíbios, todos os outros já têm os 3 tecidos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Nós temos, quando nós somos embrião, quando nós somos embriões lá, primeiro nós vamos formar esses 3 e a partir desses 3 nós vamos formando todos os outros tecidos do nosso corpo. A segunda coluna está falando da derivação do blastômero. O que é isso? Blastômero é o primeiro orifício que surge no nosso corpo, quando ainda é embrião, quando a gente está sendo formado, primeiro buraquinho que surge. No porífero equinidário não tem essa classificação. Essa classificação, ela só existe a partir do grupo que tem 3 tecidos embrionários. Quando tá de amarelinho aqui, ó, os protostômios, significa que esse blastóporo, esse primeiro orifício que surge no embrião, vai dar origem à boca. Então, primeiro forma a boca para depois formar o ânus, se ele tiver o ânus, né? Que aí vai depender do animal. E quando eu falo deuterostômio, que são só os 2 últimos, significa que esse primeiro orifício que surge vai dar origem ao ânus e depois é que vai ser formado a boca. Então, protostômio, o primeiro orifício que eu chamo de blastóporo, dá origem à boca. Deuterostômio, o primeiro orifício que surge, dá origem ao ânus. E essa classificação, ela só aparece a partir dos animais, dos grupos de animais que têm 3 tecidos embrionários. O celoma é se tem uma cavidade interna verdadeira ou não. Para classificar, ó, se vai formar uma verdadeira cavidade interna ou não, também tem que ter 3 tecidos embrionários. Pode ver, ó, que está ausente aqui nos 2 primeiros, não tem. Por quê? Porque eles não têm 3. Porífero não tem tecido embrionário, quinidário tem só 2. Então, essa classificação também é a partir de 3 tecidos embrionários. O plateuminto, ó, acelomado, ele tem uma falsa cavidade interna, porque vai ficar tudo misturado. Nós temos, ó, ectoderme é o tecido externo, mesoderme fica no meio e a endoderme é o de dentro. Quando ele é acelomado, os órgãos, as estruturas que ele tem, vai ficar tudo misturado na mesoderme, não forma uma cavidade aonde vão ficar os órgãos. Quando ele for pseudocelomado, é uma falsa cavidade interna. Forma uma cavidade, de um lado ela tem a endoderme e do outro lado ela tem a mesoderme. Para ser cavidade verdadeira, ela tem que ter mesoderme dos 2 lados. Então, o pseudocelomado tem mesoderme só de um lado, é uma falsa cavidade, começa a formar a cavidade. E os demais, ó, são todos celomados, tem uma cavidade verdadeira. Para ser uma cavidade interna verdadeira, onde vão ficar os órgãos ali,
tem que ser uma cavidade, ó, aqui tá o buraco, né? Faz de conta que é a cavidade. Tem que ter mesoderme do lado de fora e tem que ter aqui mesoderme do lado de dentro, para essa cavidade aqui, ó, ficar com mesoderme dos dois lados. Aí é uma cavidade verdadeira. Ela é totalmente revestida pela mesoderme, que é a camada do meio. O tubo digestivo ou tubo digestório, porífero não tem, é ausente. Quando eu falo que é incompleto, incompleto significa que só tem boca. Tem um único orifício por onde entra o alimento e por onde saem os resíduos. Então a gente fala que só tem boca. E quando for completo, tem boca e tem ânus, né? Duas aberturas separadas. Depois o sistema excretor, nós não vamos detalhar agora, que não vai precisar. O circulatório e o respiratório tem aqui na tabelinha, mas a gente precisa só dessa primeira parte para resolver as questões. Depois, mais para frente, devagarzinho, a gente vai detalhando as outras estruturas, tá bom? Aí, olha, o que nós temos? Aqui eu coloquei alguns exemplos de animais. O grupo reino animal é dividido em poríferos ou espongiários. Aqui o exemplo da esponja, tem de água doce e de água salgada. Quinidários ou selenterados, o exemplo, a água viva. Coloquei os exemplos mais conhecidos ou menos desconhecidos, né? Plateumintos são vermes, a planária. Nemateumintos ou nematódios, aqui a lombriga também é um verme. Quando termina em mintos, mintos vem de verme. Anelídeos, que é o exemplo da minhoca, que tem o corpo dividido em anéis. Moluscos são animais de corpo mole. Eu coloquei o polvo, a lula, tá bom? Artrópodes. Artrópode tem uma diversidade muito grande. Os artrópodes, eles são divididos em filo dos artrópodes, dividido em 5 classes. Aqui, olha, o que nós temos? Crustáceos seria o exemplo do camarão, da lagosta. Aracnídeos, nós temos aranha, escorpião. Insetos, formiga, borboleta, a diversidade de insetos é muito grande. Diplópodes é o piolho de cobra, que é esse daqui. O piolho de cobra é herbívoro. Como ele é herbívoro, ele não vai picar as pessoas, ele se alimenta de folhas. E tem uma história dos antigos que eles diziam assim, que se fosse picado pelo piolho de cobra, tinha que acertar quantas patinhas ele tinha, porque se errasse, morria. Olha o absurdo, né? Sendo que nem picar ele não pica, porque ele é herbívoro. E depois aqui, quilópodes, nós temos a lacraia. A lacraia, sim, é venenosa. A lacraia é perigosa, ela é carnívora, a lacraia é venenosa. Aí nós temos o grupo dos equinodermos. Aqui, ó, nos equinodermos, o primeiro desenho é o ouriço do mar. Esse é o pepino do mar, o segundo. A estrela do mar, lírio do mar, a bolacha da praia e a serpente do mar. Só a bolacha que eles colocaram bolacha da praia, né? Mas esses são os equinodermos. Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos. Isso significa todos de água salgada. E os cordados, aqui, claro, existem outros cordados. Eu coloquei os exemplos aqui dos cordados mais conhecidos, né? Que vai até entrar filo dos cordados, subfilo dos vertebrados, que tem a coluna vertebral. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que é onde nós entramos aqui no último grupo. Aí, gente, olha, nas questões, vocês vão tentar responder, é claro, as questões. Vai estar falando de características dos reinos. Por exemplo, a esponja é um animal que não consegue se locomover. A esponja, ela fica fixa no fundo do rio ou do mar, né? Porque tem de água doce e de água salgada. Então, é um animal fixo. Outros animais, se você pega uma água viva, ela é nadante ali, ela consegue se locomover. Então, vocês vão dar uma lida, tá? Para que vocês possam responder. A próxima questão vai estar falando de características, né? Dos seres, de animais. Também tentem resolver. Eu fiz uma adaptação porque eles pediram para colocar VUF, mas eu coloquei no formulário para vocês assinalarem somente as corretas, para dar certo de colocar no formulário e ficar mais fácil para vocês. Aqui os vírus, pode ver que em nenhum momento eu falei de vírus, falei
bactéria, do protozoário, do fungo, planta, animal. Os vírus, eles não entram nessa classificação. Muitos não o consideram ser vivo porque ele não é formado por célula, ele é acelular. E para entrar em algum desses reinos tem que ter pelo menos uma célula e ele não tem. Outros o consideram ser vivo porque, apesar de não ter célula, ele consegue reproduzir. Ele tem material genético e ele consegue reproduzir. Então, olha, ele não é considerado ser vivo por alguns porque ele não tem célula. E ele é considerado ser vivo por muitos porque, apesar de não ter célula, ele tem material genético e ele consegue reproduzir. Mas aí ele só consegue reproduzir ao entrar em contato com uma célula. Aqui está pedindo para associar as colunas. Aí lá no formulário, vocês vão, por exemplo, o reino Monera, vocês vão assinalar qual é a característica correta do reino Monera, qual é a característica correta do reino Protista e assim por diante. Também não está difícil. E essa daqui vai estar falando daquelas categorias taxonômicas do começo. Vocês vão assinalar que está na sequência correta, começando da maior e chegando na menorzinha, tá bom? Essas são as questões. Eu não vou, claro, dar as respostas agora, mas assim que terminarem todos os formulários, né, fechar tudo certinho, eu envio para vocês as respostas das questões para que vocês possam fazer as correções e deixar tudo certinho, tá bom? É uma explicação muito rápida, porque esse é um conteúdo muito extenso, muito. É só uma noção básica para que vocês façam essas questões, é claro, porque geralmente a gente gasta um ano falando dos 5 reinos, né? Então, é só para vocês terem uma noção, conseguirem resolver as questões e essa noção de que existem os 5 reinos. Quais são essas categorias taxonômicas? Espero ter ajudado um pouquinho, que vocês consigam fazer as questões, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima explicação. Tchau!